Pessoal, então, para começar, eu pergunto para vocês: é possível a gente mitigar todos os riscos de um investimento? Vocês já pensaram nisso? Já começo dizendo para vocês que não. Não é possível a gente mitigar todos os riscos de um investimento. Por mais que possa ter poucos riscos, é preciso a gente assumir esse risco ou então evitar esse risco. E para isso a gente faz, então, o gerenciamento do risco, onde é permitido a gente verificar o que é mais difícil, o que pode ser de imprevisto que aconteça nesse produto financeiro, para fornecer alternativas de outros produtos que você possa investir. Então, de repente, se você considera algo mais arriscado, você pode investir em um outro produto financeiro. É, com relação, nós vamos trabalhar, pessoal, lembrando do nosso ciclo de aprendizagem. Então, como significação, eu comento com vocês que o primeiro ponto para a gente entender é sobre o gerenciamento de risco, que é ter em mente que todos os investimentos, por mais simples que ele possa ser, ele tem risco. E o risco, por sua vez, ele pode ser entendido como parte de um investimento que não pode ser previsto. Então, vamos supor que você faça um investimento, por exemplo, em um produto que tenha garantia do fundo garantidor de crédito. Por mais que esse produto tenha garantia, muitas vezes você vai fazer esse investimento e você faz ele além do teto que o fundo garantidor realiza a garantia, que é 250 mil. E se esse banco, porventura, chegar a falir, você vai ter prejuízo com relação a esse excedente desse teto que o fundo garantidor estará te garantindo. Então, você vai ter prejuízo em um produto que você consideraria de baixíssimo risco. Então, sempre existe risco e é importante a gente avaliar esses riscos no momento de realizar uma aplicação em um produto financeiro. Então, antes da gente gerenciar os riscos de um investimento, a gente precisa conhecer. Então, por que é importante conhecer os riscos de um investimento? Porque ajuda a decidir sobre onde investir, fornece uma visão melhor sobre as opções de aplicações financeiras para realizar uma proteção, permite escolher os melhores ativos dentro de uma mesma faixa de risco, aumenta as chances de alcançar esses objetivos, de ter uma maior performance na rentabilidade de um produto, e possibilita também uma melhor organização financeira. Pessoal, dentro dos produtos que a gente trabalha na disciplina de atuária, na live de hoje eu vou trabalhar com vocês sobre a CDB, sobre o Tesouro Direto e o Fundo de Investimento. Quando a gente fala no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, a gente sabe que ele pode ser negociado antes do vencimento. Essa é uma vantagem que tem a CDB. A CDB ela tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito no teto de 250 mil por CPF, limitado a um teto de 1 milhão, com um prazo de 4 anos. A CDB ela também não possui uma taxa de administração, então essa é uma vantagem de se investir na CDB. Porém, se você faz esse investimento, de repente, não direto à instituição financeira, e sim por meio de uma corretora, pode ser que alguma corretora tenha taxa de corretagem. Então, isso é um ponto a ser verificado ali no momento de realizar esse investimento. Existe 3 tipos de CDBs, que é a CDB pré-fixada, a pós-fixada e a CDB híbrida. Na CDB pré-fixada, ali no momento da aplicação, o investidor ele já sabe qual que é a rentabilidade, é uma rentabilidade fixa. Por exemplo, pode ser 6% ao ano, 12% ao ano.
E na CDB pré-fixada, não existe uma determinação legal quanto ao prazo mínimo de aplicação. Já na CDB pós-fixada, existe essa determinação de um prazo mínimo de aplicação. E na pós-fixada, ela é atrelada a um indexador. Normalmente, a gente vê bastante CDBs atrelada a CDI. Inclusive, a gente vê que instituições financeiras menores muitas vezes oferecem CDBs com uma rentabilidade um pouco maior. Eu estava verificando ontem, até vi CDBs com 160% da CDI. Então, existe vários percentuais de aplicação que pode ser feito nessa pós-fixada. Só é importante verificar se existe, qual que é o prazo dessa carência, qual que é o prazo mínimo que esse dinheiro precisa ficar aplicado nessa CDB. E a CDB híbrida, ela é composta por duas rentabilidades. Uma parte é fixa e a outra parte ela é variável. Então, a gente vê, por exemplo, atrelada, por exemplo, a um fator de juro fixo ali, por exemplo, vamos supor 3%, mais IPCA, por exemplo. Então, existe essas duas partes que compõem a rentabilidade dessa CDB. É importante a gente verificar, então, que existe, que nem toda CDB ela tem liquidez diária, então pode existir essa carência. Então, nem sempre vai ter essa liquidez diária. Isso você vai verificar no momento da sua contratação. Se existe um prazo mínimo de resgate para realizar nessa CDB que você está aplicando, ou se não possui, por exemplo. E a CDB, ela possui incidência de imposto de renda, que aí essa incidência ela é sobre o rendimento e não sobre o valor total. É importante verificar com relação a essa... Ai, desculpa, pessoal, eu passei muito, apertei aqui sem querer. Então, 22,5% é cobrado quando é realizado em até 180 dias da aplicação. Então, se você realizou o resgate em até 180 dias, é cobrado 22,5%. Até 360 dias é cobrado 20%. 17,5% é cobrado até 720 dias. E acima de 721 dias é cobrado 15%. Uma vantagem da CDB é que essa dedução do imposto de renda, ela é realizada ou lá no vencimento dessa CDB, ou então quando você faz o resgate dessa CDB. E não como, por exemplo, o fundo de investimento, que existe o come cotas, né? Então, essa é uma vantagem também com relação à tributação na CDB. E o fundo de investimento? Ele também tem as vantagens dele e possui algumas desvantagens. Como vantagem, a gente verifica essa gestão profissional. Então, tem um administrador que irá gerenciar esse fundo de investimento, que é um profissional qualificado, que conhece do mercado, conhece da área em que está realizando a aplicação desse fundo. Quando você faz também o fundo de investimento, existe um acesso a mais de investimentos e de rentabilidade. Isso porque existe a junção de vários investidores que compõem esse fundo. E com isso, esse administrador desse fundo, ele pode buscar melhores rentabilidade nessa aplicação, que muitas vezes talvez você não teria aplicando uma pequena quantidade. A gente sabe que quanto maior o montante, mais possibilidades você tem de uma melhor rentabilidade. Tanto é que às vezes você vai verificar alguns produtos e, por exemplo, aceita ali com investimento mínimo de 50 mil, por exemplo. Então,
são rentabilidade diferenciada. Você tem essa vantagem em aplicar no fundo de investimento. Como desvantagem, existe então custos e taxas, por exemplo, existe a taxa de administração, que é aquela taxa cobrada por esse administrador do fundo, por ficar responsável pelo fundo, ele que faz a cotização desse fundo de investimento. Então, tem essa cobrança dessa taxa de administração. Pode haver taxa de performance também, quando esse fundo de investimento ele atinge um percentual que está acima do valor estipulado ali no Estatuto Social, pode ser cobrado uma taxa de performance. Isso é importante verificar quando você vai aplicar em um fundo. E também pode ter taxas de entrada e saída, que é aquela taxa para realizar o investimento, para comprar a cota, e também no momento que o investidor está realizando o resgate. A taxa de administração e a taxa de performance, ela é deduzida ali no próprio fundo de investimento. Já essa taxa de entrada e saída, não. Já é cobrado à parte ali pela... não vai estar deduzida, eu quero dizer, no fundo de investimento. A corretora vai cobrar, ou a instituição vai cobrar, mas não vai estar deduzido. E como desvantagem também, existe a ausência de garantia. Diferente, por exemplo, de um CDB ou tantos outros produtos financeiros, estou citando o CDB porque a gente está comentando agora sobre o CDB, que existe a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Nesse caso, não. Então, existe um risco de crédito no fundo de investimento. Nesse sentido, é importante verificar quem está gerenciando o fundo. Por mais que o fundo ele existe um CNPJ próprio, para não confundir com a instituição que está realizando o gerenciamento dele, né? Então, o fundo de investimento, ele tem a dedução de imposto de renda, que é o chamado Come Cotas. Existe esse nome porque justamente ele come a cota do investidor, deduzindo então a cota desse investidor, e essa cobrança é realizada no último dia útil de maio e de novembro. Quando os fundos de curto prazo, a dedução é de 15%. E quando esse fundo é de longo prazo, a dedução é de 20%. E a diferença que pode ter com relação à alíquota, né, que é cobrada sua, que vai ser de acordo com aquele prazo e tudo mais, é feito ali no momento, então, que é feito o resgate. Muitos de vocês talvez possam perguntar, por que então o governo fez esse Come Cotas aí para realizar essa dedução do imposto de renda? Porque diferente, por exemplo, de um tesouro direto e de uma CDB, que existe ali um prazo de vencimento, o fundo de investimento não possui. Você pode ter um fundo e deixar o seu recurso ali, o seu investimento aplicado por 50 anos, por exemplo, nesse fundo. Aí, nesse sentido, o governo não receberia o imposto de renda. Por isso que ele criou o Come Cotas para realizar essas deduções 2 vezes no ano, para, digamos que ele não ficar ali sem receber o nosso dinheirinho, né? Existem vários tipos de fundos de investimento que são oferecidos no mercado. Existem muitos fundos e eu vou citar apenas alguns. Existe o fundo de curto prazo, que ele é um fundo em que a aplicação é feita em títulos públicos federais e indexado pela Selic. Existe fundos referenciados, esse fundo, 80% do patrimônio líquido dele deve ser feito em títulos públicos. Então, em que tenha um baixo risco. Existe o fundo de renda fixa. No fundo de renda fixa, 80% do valor aplicado precisa ser em rendimentos de renda fixa. Existe o fundo de ações, em que 60% da carteira precisa ser aplicado em ações.
Com relação ao fundo de ações, pessoal, é importante salientar que ele é o único fundo que não existe a dedução do Come Cotas. Então, a dedução do imposto de renda dele é feito só ali no momento do resgate. Os demais todos têm o Come Cotas. Aí existe o fundo cambial, que também 80% da aplicação desse fundo precisa ser em derivativos, realizado de indexadores de moeda, que são os indexadores de moedas estrangeiras, né? Existem os fundos de dívidas externas, que 80% da representatividade desse fundo precisa ser com base em aplicações, em dívidas externas. Existe o fundo multimercado, que aí esse fundo não existe uma determinação de percentuais de qual produto e qual ativo que vai ser aplicado. Então, o gerenciador desse fundo, o administrador do fundo, vai verificar os produtos que ele considera mais convenientes e vai realizar a aplicação. Existe o fundo de previdência. Esse fundo de previdência é aquele fundo em que é aplicado os recursos daquelas pessoas que possuem o PGBL, que é a nossa previdência privada. Então, quem realiza, tem uma previdência privada, os recursos são aplicados em um fundo de previdência. Aí existe também os fundos de direitos creditórios, que aí as aplicações é feito com base no setor financeiro, comercial e industrial. Existem os fundos imobiliários, que nesse fundo 75% do patrimônio líquido precisa ser aplicado em bens e direitos imobiliários, e aí os restantes 25% devem ser aplicados em produtos de renda fixa. E também existe o fundo de índices, que é os ETFs. O fundo de investimento imobiliário e os fundos de índices, eles são negociados na Bolsa de Valores. Então, ele é feito ali pelo mercado secundário. Porque ele é um fundo fechado, né? Então, nesse sentido, são negociados ali na Bolsa. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele possui uma taxa de custódia de 0,25% para B3 e uma taxa de administração para as instituições financeiras. O Tesouro Direto, ele existe um período em que você pode realizar a aplicação e o resgate. Esse horário de funcionamento é das 9h30 da manhã às 18h, o final da tarde, né? E aí, fora desse horário, vamos supor, das 18 até as 5 da manhã, os investimentos ou os resgates que são feitos nesse período, eles são realizados com o valor do próximo dia útil. E aí, das 5 da manhã até 9h30, o sistema ele fica para manutenção. Então, existe esse horário ali que fica fora mesmo. Existe o benefício fiscal da cobrança de imposto de renda, que é feito sobre o rendimento, então, de ser só realizado no instante da venda ou do vencimento, diferente, por exemplo, do fundo de investimento, que tem o Come Cotas. E o investidor ele pode aplicar, então, valores de múltiplos de 0,01% do título, que é 1%, ou um teto de 1 milhão por mês por CPF. EAD, Unicentro, do meu jeito.